Olá, sejam bem-vindos. Vamos para a nossa segunda aula aqui de cartografia e geoprocessamento. Então, na aula anterior, a gente viu um histórico, né, da cartografia, do que é a ciência cartográfica, qual a função, quais os objetivos dessa ciência, né? A cartografia tem batido na tecla de que a cartografia ela é importante instrumento, importante ferramenta política, geopolítica, porque é através da cartografia que a gente defende os nossos interesses, a gente apresenta os nossos interesses, a gente trabalha perspectivas de representação daquilo que melhor convém mostrar para a gente, ser mostrado, ser representado, né? A todo momento a gente tem utilizado a cartografia, historicamente falando, mas assim, nas nossas vidas mesmo, a gente tem utilizado a cartografia no nosso cotidiano, né? Quer seja para defender uma ideia, quer seja para passar uma informação, enfim, o que for. Existem vários contextos de interpretação da ciência cartográfica. A cartografia, basicamente, ela faz parte da nossa vida, né? Então, assim, as nossas relações pessoais, profissionais, interpessoais, enfim, todas as nossas relações, o que envolve convívio, articulação, política, interesses, tudo isso está relacionado com cartografia, né? A cartografia, apesar da gente interpretar como uma técnica de criação e interpretação de mapas, ela está muito além de ser apenas uma representação em um pedaço de papel, né? Ela é política pura, tá? E vocês vão entendendo ao longo do andamento dessa disciplina. Então, assim, na aula passada, eu fiz um histórico, né? Fiz um levantamento histórico aí da ciência cartográfica, do que é a cartografia propriamente dita, e a gente parou ali para ver, nós finalizamos para começar a conhecer os primeiros instrumentos, as primeiras ferramentas utilizadas na cartografia básica, né? Então, eu já vou projetar aqui para vocês o material, que é o material do slide, tá bom? Então, olha só. Opa, passei. Então, a cartografia como instrumento de dominação territorial. As grandes navegações, elas impulsionaram muito novas descobertas para a cartografia, né? Porque eu comentei com vocês na aula passada que do período das grandes navegações, que serviram para a dominação de territórios, conquista, descoberta de territórios, exploração de riquezas, enfim, para que os navios não saíssem aí à deriva, né? Sem saber o rumo de onde estavam indo, eles precisaram, então, utilizar equipamentos, ferramentas, né, para dar uma noção mais real de localização dos oceanos, né? Então, foi quando foram criadas, baseado já em alguns modelos cartográficos e modelos matemáticos antigos, as primeiros mapas náuticos, as cartas náuticas, né, para saber mais ou menos onde está, ter noção de passagem, ter noção de localização no espaço, ter noção de passagem do tempo no relógio, das horas, né? Enfim. Então, a gente tem aí o astrolábio, que é uma ferramenta cartográfica, um equipamento da cartografia. Ele é um instrumento que serve para medir a altura dos astros acima do horizonte, né? Ele foi produzido a partir de teorias matemáticas e desenvolvido pelos gregos, principalmente Hiparco, né? Do ano 180 a 120 a.C., que é considerado um dos grandes matemáticos da antiguidade. Para utilizar o astrolábio, o observador aponta a régua central para o astro, né? O astro, aqui a gente entende, vamos representar o astro. Entender o que é astro como uma estrela, tá bom? Utilizado como uma referência. E, em seguida, ele vai observar as graduações do instrumento, né? A partir dessa observação, com base nos conhecimentos de astronomia, de localização, né? Os navegadores poderiam precisar a sua localização em alto mar e fazer o cálculo de rotas através da altura e distância entre as estrelas. Olha aqui a imagem, para ficar mais fácil para vocês entenderem.
Então, esse é um esquema, né? Esse aqui é o astrolábio, né? Como se fosse uma régua. Então, ele tem uma ponteira. A gente tem o nível do mar, que é o horizonte, né? Então, você tomava como isso aqui como uma base, né? Uma referência. Mirava para a estrela, para o astro, né? E esse astrolábio ele tem uma régua. Ele tem, na verdade, várias informações. Ele tem informações de... por ser uma esfera, ele tem informações em graus, tá? Até 300, de 0 a 360 graus, que é justamente a esfera terrestre, certo? E também tem informações de horas, né? 360 graus e 24 horas, ok? E, então, tomando como referência o horizonte, que seria o ponto zero, tá? Que seria um ponto zero, o observador, ele ia mirar numa estrela, né, num astro, ia apontar, e conforme ele apontasse, ele ia ver qual era a marcação aqui em graus, certo? Em graus, em relação ao seu ponto inicial, entendeu? Então, ele tinha aqui a gente está vendo, a gente tem uma angulação, né? A gente não consegue enxergar aqui mais ou menos quantos graus seria, porque não está mostrando, tá? Mas, então ele fazia o quê? Ele podia medir as horas, né? Uma informação de hora, a depender do momento em que ele estava fazendo isso, tá? Ele já tinha aqui, pelo ângulo, uma noção de quantas horas tinham se passado no dia. Além disso, ele poderia medir a distância entre uma estrela e outra através do ângulo, a distância. Então, eu tenho uma estrela aqui, que eu estou tomando como referência, e tem uma outra estrela aqui, imaginária, tá? Aí ele media a distância entre elas, e a distância entre elas também dá uma noção de tempo, né? Então, a gente, assim, com esse equipamento, com esse instrumento, dá para ter uma noção de deslocamento mais real, tá bom? Então, o astrolábio foi um dos primeiros instrumentos aí a serem utilizados na navegação, né? E também dizendo como instrumento da cartografia que se desenvolvia aí com novas tecnologias a partir das grandes navegações. E a gente também tem a bússola, né? Que ela surgiu depois do astrolábio, né? A bússola ela é um dispositivo, né? Ela é uma ferramenta, é um instrumento que funciona também baseado em modelo matemático, né? De localização no espaço, mas sobretudo já considerando informações de coordenadas geográficas, como os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, né? Mas a bússola é um instrumento que ela funciona baseado num fator natural terrestre, que é o magnetismo da própria Terra. O planeta Terra ele tem um campo magnético natural, né? Isso aqui eu já expliquei para vocês lá na disciplina de Geografia Ambiental, quando eu disse que a Terra em processo de formação, a Terra quando estava em processo de formação, ela foi por uma coisa chamada força de acreção, ela foi ganhando tamanho, volume, né? Então, os corpos celestes que estavam no espaço a partir da explosão, eles se juntavam todos, né, em meteoro, né? Eles foram se juntando, juntando. A Terra era uma imensa bola de fogo, e esses meteoros, quando se chocavam com a Terra, como ela não era sólida, eles se chocavam e iam para o seu interior. Tanto é que o núcleo da Terra continua em movimento, material metálico, e esse material é extremamente quente, em movimento, né, chamado força de convecção, ele gera um campo magnético, né? Então, esse campo magnético que sai do centro da Terra, do núcleo da Terra, influencia muitos materiais, né, aqui na superfície. Então, assim, a gente tem um elemento, né, que é provocado pelo atrito de fragmentos de ferro com ímãs naturais, era conhecido, e que já era conhecido há muito tempo, né?
mencionados nos textos de Tales de Mileto, de Platão, na Antiguidade. Estou falando aqui de movimentos pré-socráticos, né, de pensadores antes de Sócrates, era igualmente conhecido na China, né? Essa noção desse magnetismo na Terra já era conhecida na China, onde se descobriu em data não determinada que toda agulha magnetizada gira livremente, assinalando sempre o eixo norte e sul. Na verdade, na China, a agulha mostrava para o sul, né? Cartograficamente falando, vamos ter um vídeo aqui que ele vai explicar muito bem como é que funciona a bússola, mas, assim, cartograficamente falando, nós temos 2 nortes e 2 sus. Nós temos norte-sul geográfico e norte-sul magnético, tá? O norte-sul geográfico é aquele que a gente visualiza na Rosa dos Ventos, norte, sul, leste e oeste, tá? O norte e sul magnético não corresponde ao norte e sul da Rosa dos Ventos. O norte e sul magnético, ele corresponde ao ponto onde há maior magnetismo na Terra. Atualmente, o norte, eu vou dizer atualmente porque ele muda, tá? Atualmente, o norte magnético terrestre, né? Ele aponta para o sul geográfico. Não sei se vocês estão conseguindo entender, né? Então, assim, o norte magnético terrestre aponta para o sul geográfico terrestre. Ou seja, se eu traçar 2 retas, colocar norte, sul, leste, oeste, né, numa rosa dos ventos, o norte magnético vai estar apontando para o sul da rosa dos ventos, entendeu? Ele é oposto. Por quê? Porque quer dizer que naquele ponto do sul, né, da Rosa dos Ventos, é onde há o maior campo magnético. Então, a bússola vai apontar para lá, tá bom? Mas isso pode mudar. Bom, enfim, na verdade, na China, a agulha mostrava para o sul. Por especial deferência perante ao imperador, o engenho tinha de dar respeitosamente as costas à Ursa Maior, residência do soberano do Alto, de quem o imperador era sumo sacerdote na Terra. Só para que vocês entendam, Ursa Maior é uma estrela, né, que basicamente ela não muda sua posição. Por quê? A Ursa Maior, a constelação da Ursa Maior, ela está localizada no Polo Norte, mas é uma região tão alta, né? Alta assim, né? É um extremo, uma latitude tão extrema, né, próxima a 90 graus, que mesmo que a Terra gire, não há alteração de posição da constelação, entendeu? Então a Terra em seu movimento de rotação, ela está girando e você vai enxergar sempre aquela constelação na mesma posição. Então por isso que eles usam, por isso que se utiliza obviamente muito a constelação da Ursa Maior como referência, porque ele é um ponto como se fosse assim, entre aspas, um ponto fixo, entendeu? E a gente sabe que a Terra, além de girar em torno de si mesma, seu movimento de rotação, ela também tem movimento de translação. Ela gira em torno do Sol. E no movimento de translação, há uma alteração, há uma mudança da posição dos astros, né? Então, de repente, a gente está enxergando, a gente está visualizando uma constelação, um astro, uma estrela, em uma posição, em um período do ano, e ele vai mudar conforme vai passando o tempo, entendeu? Porque a Terra está se movimentando também em torno do Sol, né? Mas no caso da Ursa Maior, não, entendeu? Como ela está num ponto assim, quase um ângulo de 90 graus, não tem assim alterações significativas de mudança de deslocamento, entendeu? Então tornou-se um ponto de referência, né? Enfim, fabricavam-se bússolas secas, né? Pequenas tartarugas talhadas em madeira que continham magnetite. Magnetite é um mineral, tá? Mineral metálico com ímã, né? Obviamente imantado, obviamente, então ele sofre influência dos campos magnéticos terrestres, entendeu? E que ele girava sobre um pivô de bambu afiado. E as úmidas, né, que eram barras de metal que flutuavam sobre a água.
Essas agulhas, elas serviam para práticas divinatórias e cerimônias e homenagens aos 4 pontos cardeais. Alguns textos de 1044 descrevem o seu uso por soldados perdidos na noite ou desorientados pelo mau tempo, mas foram os árabes mesmo que deram a bússola ao uso náutico decisivo, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de uma bússola mais antiga, né? Então, aqui é uma bússola islâmica, datada aí de 1520, né? E utilizada para encontrar a direção a Meca, né? Então, eles definiam através de símbolos, desenhos, figuras, letras, entendeu? Representações, onde ficava a Meca, entendeu? E aí colocava lá o material imantado e, naturalmente, ele, se tivesse perdido, ia ter, colocando aí o material imantado, naturalmente a agulha ia apontar nessa direção de Meca, ok? Essa imagem é uma imagem da National Geographic, e este objeto ele se encontra no Museu Nacional de Damasco, tá? Aí a gente tem a primeira bússola, vamos dizer assim, a bússola foi inventada pelos chineses, mas já existia aí uma representação, né, de bússola também pelos islâmicos. É o Sinan, né, que é a primeira bússola chinesa, que tem aqui um material metálico e tipo uma colher, é uma colher na verdade, né, chinesa, com material imantado, e essa colher ela se movimentava apontando sempre para o norte magnético, tá? E aqui é a bússola que a gente conhece, né? A gente tem, então, norte-sul. Percebam aqui que o ponto, esse aqui que está em azul, né, vai dar a direção, entendeu? O norte magnético. Então, o norte magnético está apontando aqui para o sul da bússola, entendeu? E, obviamente, que a gente vai se deslocando, vai se movimentando pelo espaço, vai tendo alteração aqui, vai tendo a alteração em graus, tá? Então, a gente sai do ponto zero e percorre até o ponto 360. Aqui não tem 360 porque volta para o zero, entendeu? E aqui a bússola traz as noções básicas de coordenadas geográficas, partindo de como referência pontos cardeais, norte, leste, sul, oeste, e os pontos subcolaterais, né? Desculpa, cardeais e colaterais, né? Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Noroeste. E ainda a gente tem os pontos subcolaterais, que nessa imagem aqui não mostra, tá? A bússola, então, é um instrumento antigo de localização, que é usado até hoje, e serve para identificar a localização dos pontos cardeais e, consequentemente, pontos colaterais e subcolaterais. Existem 2 tipos de bússolas, magnéticas, que se baseiam no polo norte magnético, e a bússola solar, que ela nos dá a orientação de nascer e pôr do sol através do sombreamento. Ok? Olha só esse vídeo aqui, rapidinho. Você já imaginou sair da Terra e navegar pelo desconhecido mar do universo, sem saber os perigos que iria encontrar ou quanto tempo ficaria longe de casa? Você pode não ter refletido sobre isso, mas algo muito semelhante já aconteceu. Antigamente, os navegadores, sem posse de tecnologias semelhantes ao GPS, utilizavam as estrelas como pontos de referência para sua localização em alto mar. A principal referência era a estrela polar, que se encontra na constelação Ursa Menor. Esta indicava o norte aos marinheiros, e não se movia conforme a rotação da Terra, como a maioria das estrelas faz. Isso é uma grande coincidência, pois a estrela está quase alinhada com o eixo da rotação da Terra. Dessa forma, ela não some do seu campo de visão. Muito espertos esses navegadores, não? Durante o dia, eles eram guiados pelo Sol, e quando o tempo estava nublado, eles tinham os pássaros migratórios como guias. Mas em um dia nublado sem os pássaros, como eles faziam? Infelizmente, não havia nenhum outro ponto de orientação, até a invenção da bússola. Inventada no ano de 1280 pelo italiano Flavio Gioia, a bússola revolucionou as navegações, pois agora não dependiam mais dos fenômenos naturais terrestres. Quer dizer, não relacionados com o clima e migração. A Terra comporta-se como um grande imã,
Isso devido aos metais concentrados no seu núcleo. Dessa forma, ela possui polos magnéticos próprios e, consequentemente, linhas de campo, responsáveis por nos defender de raios cósmicos, orientar a migração dos pássaros e são o principal motivo do funcionamento das bússolas. As bússolas são compostas por uma rosa dos ventos e uma agulha imantada suspensa. Dessa forma, ela está livre para alinhar-se com os polos magnéticos. Considerando uma bússola numa superfície da Terra, vemos que ela se alinha com o norte terrestre. Mas por que o polo norte da bússola está indicando o norte da rosa dos ventos? Norte com norte magnético não são repelidos? Se sentiu confuso? Não fique. Como vimos anteriormente, os navegadores conheciam somente o norte terrestre. Mas para que o polo norte do ímã seja atraído, ele necessita de um polo sul. Dessa forma, a Terra possui dois polos. São eles os polos geográficos e os magnéticos. Então é isso. Peraí que eu estou querendo aparecer aqui. Esse vídeo, então, ele é bem didático, ele é bem fácil de entender como é que se... quais são os preceitos básicos para o funcionamento de uma bússola, e conforme eu tinha falado para vocês, em função do campo magnético terrestre, né? Eu vou continuar aqui agora, vou falar sobre o avanço, né, das ciências através dos modelos matemáticos, né? Eu já comentei isso com vocês, então eu não vou me estender muito nisso, inclusive até o que eu vou falar aqui agora já foi uma coisa que eu comentei com vocês em outra disciplina, na disciplina de Geografia Ambiental, tá? Mas, assim, é porque é importante, é necessário eu contar essa história de novo, né? Então, a gente tem aqui todas as ciências, todas as áreas do conhecimento, elas passaram por um processo de matematização, né? E essa matematização, ela trouxe avanço para a cartografia. Então, a cartografia, como técnica de interpretação, de mapeamento e interpretação de dados, ela utiliza de pontos de referência, né? Se baseia em pontos de referência. Esses pontos de referência, inicialmente, eram conhecidos como acidentes geográficos, né? O que é um acidente geográfico? Acidentes geográficos são elementos naturais do sistema Terra. Então, é quando eu utilizo como referência o Sol, a Lua, as estrelas, a vegetação, relevo, os rios, entendeu? Então, assim, é igual quando sei lá, eu moro numa cidade e aí a gente mora numa cidade, por exemplo, aqui eu moro em Valença, né? E a gente tem, assim, um rio que corta a cidade e divide, né? Corta a cidade, está dividindo a cidade. Então, assim, eu posso utilizar o rio como um ponto de referência. Depois da ponte, antes da ponte, né? do lado direito da ponte, do lado esquerdo da ponte, né? Então, assim, eu posso utilizar o rio como referência, eu posso utilizar o mar como referência, eu posso utilizar as construções como referência, enfim, tem tantas coisas que eu posso utilizar como referência. Mas, falando de uma ciência ainda não tão desenvolvida, né, a gente utilizava, assim, basicamente os elementos fixos aí, né, tipo assim, uma serra, uma montanha, uma cachoeira, as rochas, as vegetações, uma grande árvore, enfim, o que fosse, tá? Então, eles fizeram uns acidentes geográficos. Com a matematização da ciência, surge aí também uma apropriação do método cartesiano, né, um modelo matemático desenvolvido por René Descartes. O racionalismo cartesiano é um pensamento estabelecido por René Descartes, tá? Em suas obras O Discurso do Método, em 1637, e Meditações Metafísicas, em 1641, onde expressa sua preocupação com o problema do conhecimento. Tá? Qual é a preocupação? Eu já falei para vocês, antes das áreas do conhecimento serem reconhecidas como ciência, e o que é ciência? Ciência é aquilo que se prova, tá? Então, existiam muitas teorias, muitos conceitos sobre tudo no universo, né? E tinha muita coisa que não tinha o menor sentido,
né? Não fazia o menor sentido. Então, para a gente enxugar esse monte de teoria que existia sobre as coisas, essas teorias passaram por testes, né? E como é que a gente testa uma teoria? Baseado em matemática, em cálculos. Se a gente conseguir provar que aquilo existe através da matemática, beleza, então a gente segue com essa teoria. Se a gente chega em determinado momento que a gente não prova que aquilo não é real, a gente não consegue provar que aquilo é real, então a teoria foi derrubada, tá? Então, assim, para validar mais as ciências, né, o modelo matemático foi sendo aplicado aí, né, em cima dessas teorias. Também, agora mais recente, né, da ciência moderna, a gente tem aí também um geógrafo, filósofo estadunidense chamado Karl Popper, em 1930, que criou uma teoria chamada teoria da falseabilidade. E o que é a teoria da falseabilidade? É você, justamente, comprovar que uma teoria existe. Na verdade, você só comprova que uma teoria existe a partir do momento que você testa todas as formas, testa ela de todas as formas, tentando dizer que ela é falsa, tá? Se você testar matematicamente ela, tentando comprovar que ela é falsa e não conseguir, logo ela será verdadeira, entendeu? Aí tem um vídeo aqui também, que é um vídeo que fala sobre o modelo matemático cartesiano, que eu já tinha falado para vocês, mas eu vou passar rapidinho, tá? Até mesmo porque isso aqui é a base da cartografia. Olá, seja bem-vindo ao Curtas Matemáticos. Nesse vídeo, vamos falar sobre o plano cartesiano e os conceitos de ponto e reta. O plano cartesiano foi criado pelo filósofo, físico e matemático francês René Descartes, por isso recebe esse nome. Ele é representado por duas retas perpendiculares, que são chamadas de eixos perpendiculares, um na horizontal, chamado de eixo das abscissas, o famoso eixo X, e outro na vertical, chamado de eixo das ordenadas, conhecido por todos como eixo Y. O ponto de encontro entre as duas retas é chamado de origem. Cada uma dessas duas retas, ou eixos, é associada ao conjunto dos números reais. A origem do plano cartesiano corresponde ao número zero de ambos os eixos. Olhando para o eixo X, os números à direita da origem possuem valores positivos, partem do ponto zero até mais infinito. E os pontos à esquerda da origem possuem valores negativos, partindo do ponto zero até menos infinito. Analisando agora o eixo Y, os valores acima da origem possuem valores positivos até mais infinito, e os que estão abaixo, valores negativos até menos infinito. O plano cartesiano pode ser dividido em quadrantes, que são ordenados em sentido anti-horário, partindo do quadrante em que os valores de x e y são positivos. É esse aqui no canto superior direito. Assim, temos o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Podem ser inseridos pontos no plano cartesiano. Esses pontos serão representados por coordenadas, que representam a posição do ponto nos eixos x e y, necessariamente nessa ordem. Nesse caso, o ponto deslocou 3 unidades no eixo x e 2 unidades no eixo y. Logo, sua coordenada será 3, 2. Agora vamos representar o ponto -2, 0. Note que ele possui coordenada para o eixo das abscissas, que é -2. Isso quer dizer que ele desloca no eixo x 2 unidades à esquerda da origem. Mas e no eixo y? Sua coordenada é 0, não é mesmo? Isso indica que ele não desloca ao longo do eixo y. Por isso, o ponto fica localizado sobre o eixo x. O mesmo ocorre no ponto 0, 3. Só possui deslocamento ao longo do eixo y. Sua coordenada em x é nula, por isso será plotado sobre o eixo y. Estamos falando muito sobre pontos, mas e você? Sabe o que é um ponto?
Eu sei que você sabe o que o ponto não é. O ponto não é plano, o ponto não é um segmento de reta, o ponto não pode ser dividido em partes, o ponto não tem área e nem tem volume. Mas como podemos definir um ponto? Bom, o ponto pode ser definido da seguinte forma. Um ponto no plano é um objeto que tem a finalidade de representar uma posição no plano. Eles são representados por letras minúsculas. Existe um resultado matemático bastante interessante e famoso sobre pontos e retas. Ele diz que marcando 2 pontos em um plano cartesiano, é possível traçar apenas uma única reta que passa por esses 2 pontos. Então podemos dizer que 2 pontos determinam uma única reta. Esse resultado é conhecido como um dos postulados de Euclides. E nessa reta há infinitos pontos, chamados de colineares, pois estão na mesma linha, ou seja, na mesma reta. As retas são representadas por letras minúsculas. Mas você deve estar se perguntando aí agora, para que servem pontos, retas e planos? Os sistemas de coordenadas cartesianas possuem inúmeras aplicações, desde a construção de um simples gráfico até os trabalhos relacionados à cartografia, e até no moderno sistema de posicionamento global, o GPS. É isso aí, pessoal. Continue acompanhando os nossos vídeos, não deixe... Eu já tinha mostrado esse vídeo para vocês, quando eu estava explicando, justamente quando eu estava falando de matematização das ciências, lá na disciplina de geografia ambiental, e tem uma coisa que eu quero fazer uma observação aqui, né? Então, na verdade, assim, eu estou falando, representando aqui para vocês sobre o modelo cartesiano, de René Descartes, para falar sobre como isso foi aplicado, como isso foi essencial e aplicado para a cartografia, a partir do momento que ele pega, então, o plano das paralelas, os eixos das paralelas e das abscissas, para começar a definir conjunto de linhas imaginárias e um sistema de coordenadas geográficas, criando os pontos cardeais, por exemplo, norte-sul, leste-oeste, tá? Mas tem uma informação aqui interessante que esse vídeo fala, que ele fala sobre também baseado no modelo euclidiano, né? Uma teoria euclidiana, matemática euclidiana, que diz que as distâncias elas podem ser medidas em metros, né? A partir desse conjunto de linhas, né? A gente pode medir distâncias em metros. E a cartografia, ela também surge, né, baseada nesses modelos matemáticos, ela surge também para como uma perspectiva de ir além desse fundo euclidiano, né? Então, por exemplo, nem todas as distâncias podem ser medidas em metros, porque a cartografia, por exemplo, vou dar um exemplo, se a gente for falar sobre vamos fazer um mapeamento sobre distâncias sociais, entendeu? Existem distâncias sociais. Se a gente organizar os grupos em sociedade, né, em classes sociais, por exemplo, existem distâncias entre a classe 1 ou classe A e classe 5 ou classe E. Existem distâncias sociais. Como é que eu calculo essa distância social? Em metros, né? Então, a cartografia ela vai dar conta de fazer análises de distâncias, e não necessariamente as distâncias serão distâncias em unidades de medidas, né? Elas podem ser medidas, essas distâncias, elas podem ser tabuladas, calculadas, essas distâncias, mas para a gente fazer isso, para a gente tabular essas distâncias, em primeiro lugar, a gente precisa conhecer os contextos históricos. E a cartografia, ela faz isso, né? Então, ela vai dar conta disso, né? Então, a gente tem vários tipos de cartografias, por exemplo. Né? Mais para frente eu falo para vocês uma área da cartografia que tem se despertado bastante interesse, que é a cartografia social, né? Que é a representação numérica, simbólica, histórica, representativa de grupos que vivem à margem, né? Que grupos que são invisibilizados.
como, por exemplo, quando a gente começa a analisar a importância, o contexto, a participação, o contexto histórico de benzedeiras, né? Grupos de benzedeiras, pescadores, enfim, deixa eu ver um outro grupo. São grupos assim que são grupos benzedeiras, eu acho que é o que mais assim, né? Que é o que mais chama atenção. Um exemplo mais real, assim, né? Que são grupos que existem, são grupos que têm uma participação histórica na organização dos movimentos sociais bastante importante, mas que são grupos invisibilizados, né? Então, existe uma cartografia social que vai contar a história e a relevância desses grupos, né? Então, para além do modelo matemático cartesiano de René Descartes ou de fundo euclidiano, a cartografia ela extrapola essas interpretações em números, né? Em escalas numéricas. É uma outra viagem, é massa, tá? Então, só queria chamar a atenção para esse ponto. Mas vamos voltar para o plano cartesiano para vocês entenderem por que eu passei de novo esse vídeo. Olha só, se liga. Deixe de compartilhar. Pronto. Então, aqui, na verdade, a gente está vendo, então, a gente tem o eixo das abscissas e os eixos das ordenadas, né? Os eixos das abscissas é aqui eixo X, essa linha horizontal, e a linha vertical é o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, divididas em quadrantes, em sentidos positivos, né? Em sentido negativo. Essa noção de sentido positivo e sentido negativo é o que vai servir como de referência para a gente ter noção de passagem do tempo no relógio através dos fusos horários, tá? Mas eu não vou entrar nesse ponto agora. Só quero dizer que, baseado nesse plano cartesiano, nesse modelo cartesiano, é que a gente vai definir, então, um conjunto de coordenadas geográficas, como paralelos, meridianos, latitude, longitude, ponto antípoda, enfim. Isso aqui tudo eu já expliquei para vocês, fusos horários, tá? Então, assim, só vou relembrá-los que o que é um sistema de paralelos e meridianos, né? São conjuntos de linhas imaginárias no sentido vertical, paralelos horizontal, desculpa, e meridianos vertical, tá? Cada uma dessas linhas vão receber valores em graus, minutos e segundos, e a partir do momento que elas recebem valores em graus, minutos e segundos, esses paralelos passam a ser chamados de latitude e os meridianos de longitude. E aí aqui a gente tem outros sistemas de coordenadas de orientação, que é a linha internacional de data, que é aquela linha tortinha que passou por ela um dia a mais, passou, a depender da posição, né, no sentido horário um dia a mais, no sentido anti-horário um dia a menos. O ponto antípoda, que é o ponto contrário de qualquer ponto do planeta Terra, né? Aí eu ensinei para vocês como é que a gente calcula o ponto antípoda, a linha do Equador, meridiano de Greenwich e os fusos horários, tá? Eu vou passar isso aqui, porque a intenção é utilizar a referência aí do plano cartesiano para explicar aqui as rosas dos ventos. Então, a cartografia, dentro das suas amplas aplicabilidades, ela passa a usar, a partir da representação de um plano cartesiano, um desenho que serve como ferramenta para a localização geográfica e é conhecida como rosa dos ventos. O esquema representado a rosa dos ventos é um esquema representado por pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, que são importantes para nos auxiliar na localização de qualquer corpo ou objeto em relação ao outro no espaço geográfico. Então, isso aqui é a rosa dos ventos, essa estrela aqui, tá? Eu coloquei essa imagem, ela não está numa qualidade muito boa, mas aqui ela traz uma quantidade de informações, né, bastante importante. Então, considerando o globo, que tem uma esfera de 360 graus, uma volta completa, tá? A gente tem pontos de representação, pontos de referência. Ó, baseado no modelo matemático, aqui, ó, x e y e x, tá bom? Eu já tracei aqui direções de norte, leste, sul e oeste. Esses pontos básicos, primeiros, né? Eles são chamados de pontos cardeais, tá bom? E aqui tem a sigla
e a descrição da sigla, tá? Em seguida, eu também tenho outro conjunto de linhas paralelas, tá vendo? Que eu vou definir, que serviram como referência para definir pontos colaterais. Então, o que é que eu tenho entre o norte e o leste? No meio, exatamente no meio do norte e do leste, eu tenho norte e leste, que a gente chama de nordeste, tá vendo? Entre o sul e o leste, exatamente no meio, eu tenho SE. Vou chamar suleste, vou chamar de sudeste, tá bom? E assim sucessivamente. Entre o sul e o oeste, sudoeste. Entre o norte e o oeste, noroeste, tá? E para a gente ter uma noção cada vez mais exata da localização, né, da referência, dos pontos de referência, foram definidos também os pontos subcolaterais, que são os pontos que estão entre os cardeais e os colaterais, tá? Então, entre o norte e o nordeste, nós temos o nor-nordeste, tá bom? Aqui, ó, nor-nordeste. Entre o leste e o nordeste, eu tenho o leste-nordeste, tá vendo? A gente pode falar este-nordeste ou leste-nordeste, tá bom? Tanto um quanto o outro estão corretos. Eu lembro que eu expliquei para vocês que era leste-nordeste, tá? Então é isso, oeste-nordeste. Este-nordeste, tá? Então, esse aqui é a referência, a nossa referência básica, utilizada, criada a partir da referência do modelo cartesiano, do plano cartesiano de René Descartes, para a gente começar a ter noção de localização exata no espaço, tá bom? Então, a gente tem algumas técnicas cartográficas, a gente vai começar a falar aqui agora sobre algumas projeções cartográficas. A cartografia, então, para não ser repetitivo, né? A gente vai criar mapas, croquis, plantas, fotografias, entre outros. A cartografia serve como instrumento político, já falei. A cartografia como instrumento de manipulação política, já falei. Vamos aqui ver um vídeo sobre o que é um mapa, né, e qual é a função do mapa, como utilizar, o que são projeções cartográficas. O mapa, ele tem vários tipos de formas, né? E as formas com que os mapas foram criados, as formas como os mapas são criados, são formas que são chamadas de projeções. E a gente tem 3 tipos de projeções e a gente vai usar cada uma dessas projeções baseado no que a gente quer mostrar, nos nossos interesses, entendeu? Então, vamos prestar aqui, atenção aqui um pouco sobre as projeções cartográficas. Mapas. Não é difícil encontrar um mapa no nosso dia a dia, seja usando um aparelho GPS ou mesmo consultando endereço na internet. Noticiários usam mapas toda hora para mostrar a localização de acontecimentos. Nas escolas, então, nem precisa falar. Mas será que existe uma possibilidade de todos esses mapas, sem exceção, estarem errados? A gente convive com mapas desde a infância, mas existe um segredo que nem sempre contam para a gente. Não existe mapa perfeito. Não existe porque simplesmente é impossível representar com precisão um globo em um pedaço de papel. O globo tem 3 dimensões, altura, largura e comprimento. Mas o papel só tem 2 dimensões, altura e largura. É como tentar bater palmas usando uma só mão. Mas, então, de onde surgiram esses mapas que nem conseguem representar direito o planeta? Para entender, precisamos voltar um pouco no tempo. Um dos mapas mais conhecidos é a projeção de Mercator. Ele foi criado no século XVI pelo cartógrafo belga Gerhard Primer e fez muito sucesso na época. Por quê? Porque naquele século a moda eram as grandes navegações e o mapa de Mercator é ótimo para isso. Nele, a rota mais curta entre 2 pontos é uma linha reta de proporção constante, mas a projeção de Mercator tem uma pegadinha. Está vendo aquele pedaço de terra logo à direita da América do Norte? É a Groenlândia. Agora, veja o continente da África. Os dois parecem ser do mesmo tamanho, não é? O problema é que, no mundo real, a Groenlândia é 14 vezes menor do que a África.
A Europa parece ser maior do que a América do Sul, mas o nosso continente é quase 2 vezes maior. Isso acontece porque no mapa de Mercator, quanto mais afastado da linha do Equador, mais distorcido fica o país. Por conta disso, em 1973, um cineasta alemão com interesses políticos criou um mapa que dava a proporção real dos territórios. Seu nome era Arnold Peters, e ele acreditava que a distorção do mapa de Mercator ajudava a manter a desigualdade sociopolítica entre os países. Foi uma reviravolta. Primeiro porque muitas pessoas começaram a adotar o mapa de Peters, dizendo que esse era o único mapa politicamente correto. E segundo porque o mapa de Peters já tinha sido inventado mais de 100 anos antes por um sacerdote escocês chamado James Gall. É por isso que o nome comum do segundo mapa é Gall-Peters. Peters se recusou a admitir que o mapa já tinha sido inventado antes, o que irritou os cartógrafos. Então, em 1990, as associações de cartografia resolveram se unir e lançaram uma resolução pedindo que todo mundo parasse de usar os mapas retangulares, favorecendo as outras opções. Outras opções? Existem centenas de mapas mundi diferentes e nenhum é perfeito, mas alguns deles têm menos distorções. 2 exemplos são a projeção de Robinson e a de Winchell-Triple, mas nós temos outros mapas que seguem métodos e formatos menos convencionais, muito menos convencionais. E por falar em convenção, onde está escrito que a Europa precisa estar no centro do mapa, ou que o norte é para cima? No espaço sideral não existe orientação, ou seja, o nosso planeta não tem o lado de cima e nem o lado de baixo. É por isso que nos mapas chineses, por exemplo, é a China que está no centro do mapa. Já nos mapas medievais, o centro do mundo era Jerusalém. Aliás, nos mapas árabes da antiguidade, era o Oriente Médio que estava por cima e não a Europa. Foram os europeus, durante a Renascença, que estabeleceram que o norte ficava para cima e todo o resto do mundo obedeceu. Tem muitas coisas no nosso cotidiano que a gente acaba aceitando sem perguntar o porquê. Até uma coisa aparentemente inofensiva pode influenciar a maneira que a gente pensa. Então, da próxima vez que você encontrar um mapa, veja se ele não está alterando a sua noção do mundo. Bom, é isso. Esse vídeo eu acho bastante interessante, porque ele fala das projeções cartográficas, como projeção de Mercator, projeção de Peters, né? E ele reforça tudo que eu tenho falado até aqui, tudo que eu falei até aqui, né? Que um mapa, na verdade, ele é uma representação de um interesse político, geopolítico, de um determinado grupo, de determinado país, e historicamente falando, existem vários tipos de mapas, porque esses mapas, eles serviram como ferramenta para dominação, enfim, para soberania e o que for mais. A gente vai ver tantos mapas aqui, eu vou dar tantas referências de mapas para vocês, que vocês vão entender, né? Vai ficar cada vez mais claro aqui a ideia para vocês dos mapas, né? Bom, eu vou falar aqui sobre essas projeções cartográficas. Então, assim, a Terra, existem representações planas da Terra, né? Representação plana da Terra não quer dizer que a Terra é plana, tá? É só uma representação no papel. Então, como é que a gente representa uma esfera em um papel que é plano, entendeu? Então, a gente tem que trabalhar noções de 2 dimensões, tá bom? Altura e distância e largura, né? Através de mapa baseado em modelos matemáticos do plano cartesiano X e Y. Todas as projeções cartográficas, elas possuem deformações. Olha o que eu estou falando. Todas as projeções cartográficas têm deformações. Seja no ângulo, no formato, na distância, tá? Ou seja, não tem nenhum mapa que é 100% fiel à realidade, tá bom? Todos os mapas têm deformações. Obviamente que a gente vai ter mapas que têm menor quantidade de deformações ou deformações em áreas não tão geopoliticamente relevantes, tá? Então, baseado nisso, a gente tem que ter 3 técnicas de projeções cartográficas, que são as projeções conformes, equivalentes e afiláticas. Uma projeção conforme, as projeções conformes, elas são fiéis aos formatos dos continentes, deformando os tamanhos das áreas, tá? Então, os continentes são fiéis, só que as áreas
adjacentes são deformadas, entendeu? Ainda mais uma informação, né? Todas as projeções cartográficas possuem deformações. E onde é que vão estar as deformações? Sempre nas extremidades. Sempre nas extremidades, tá? Se o ponto de referência é o centro, né, são as laterais, é o centro, sempre as laterais e os polos, norte-sul, serão onde a gente terá maiores deformações, tá? A projeção equivalente, ela é equivalente ao tamanho e à área, ou seja, mais fiel ao tamanho da área, tamanho e área, e normalmente elas deformam a forma do continente ou dos países. E a afilática é uma mistura das duas anteriores. Ela, contudo, busca diminuir as deformações das áreas e das formas. As projeções cartográficas, né, sendo elas conformes, equivalentes ou afiláticas, elas se subdividem em 3 tipos de técnicas, tá? Que são a cilíndrica, cônica e plana, tá? Assim, tamanhos diferentes, mas não tem importância, não é por ordem de relevância, tá bom? É só para ocupar mais espaço aqui. Então, o que é uma projeção cilíndrica? A projeção cilíndrica, por exemplo, a do belga aí, o Gerard Kramer, que criou a projeção de Mercator, ele é a mais conhecida, né? A projeção de Mercator é a projeção cilíndrica mais conhecida. Então, como é que eu vou representar um objeto real, cilíndrico, através de um objeto representado plano, uma folha, por exemplo, entendeu? Então, eu tenho uma esfera, como é que eu represento essa esfera, esse círculo, em um pedaço de papel plano, entendeu? Então, é como se eu estivesse revestindo todo o planeta Terra, pegando todas as informações da Terra, de latitude, de longitude, entendeu? E depois que eu revestisse tudo, pegasse todas essas características, eu abrisse essa folha com a compilação dessas informações, tá? Onde é que nós vamos ter deformações? A gente vai ter uma deformação nas extremidades. Ó, aqui pegou fielmente, né? Toda essa parte aqui, ó, pegou fielmente. Mas e aqui o topo? Como é que faz? Então, o topo, quando fosse pegar essas informações, ia ter mais deformação. Então, vamos analisar aqui, eu vou mostrar para vocês como é que a gente visualiza a deformação. Vamos olhar os quadrantes? Então, a projeção de Mercator, por exemplo, ele trabalha com escalas diferentes. Se a gente observar, olha o tamanho desse retângulo, certo? Agora, olha aqui o tamanho desse. Olha o tamanho desse. Tá vendo que não é um padrão? Olha o tamanho desse. Ó, olha o tamanho desse aqui e olha o tamanho desse aqui. Não tem padrão. Ou seja, nessa projeção cilíndrica, esse cara aqui, né, ele trabalhou uma noção de realidade com escalas diferentes. Ele alongou. Se vocês perceberem, aqui está a linha do Equador, tá? Os quadrantes acima da linha do Equador, eles são mais longos. Por quê? Ele alongou o continente, ele alongou o hemisfério norte justamente para trazer uma ideia de que o hemisfério norte que era maior e soberano, entendeu? Essa projeção aqui de Mercator, tanto em função dessa alteração aqui das escalas, tanto é que ela ficou conhecida como visão eurocêntrica, ou mapa primeiro-mundista. Então, ele quis dizer, coloca a Europa no centro do planeta, né? Tem que uma Europa no meio, justamente para dizer que quem está no meio está no poder, está no centro, tá? E, além de tudo, as áreas estão mais alongadas, né? Isso não corresponde à realidade, entendeu? Tanto é que no vídeo que mostrou, parece que a Groenlândia aqui é do mesmo tamanho, né, quase do mesmo tamanho do continente africano, sendo que o continente africano é 14 vezes maior do que a Groenlândia. Por quê? Porque ela como ela está alongada, entendeu? Então, por quê? Por que ele fez isso? Ele fez isso intencionalmente. Ele fez isso justamente porque ele queria mostrar a Europa no centro do planeta e alongou as faixas na projeção justamente para dizer que era maior, que era soberano, que era mais imponente, entendeu? Por isso que eu digo, os mapas eles são utilizados como ferramenta, como instrumento político, tá? Característica: em qualquer porção do planeta, os paralelos e os meridianos formarão um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus. Em qualquer ponto aqui nessa projeção, tá? A gente vai ter um ângulo de 90 graus.
ok? Contudo, escalas diferentes, tá bom? A gente tem uma projeção cônica. O que é uma projeção? Um cone, né? Já é bem autodescritivo. Vamos supor, só que assim, a projeção cônica, ela depende muito da área que eu quero projetar. Vamos supor que eu quero fazer uma projeção, uma representação de latitudes médias, entendeu? Ou baixas. Então, latitudes médias ou baixas, eu tenho uma representação mais fiel. Aqui quer dizer latitude média ou baixa, próxima do Equador, ou até uns 60 graus, mais ou menos, 80 graus. Tá? De 0 a 60, 80 é baixo a médio. Então, de baixo a médio, essa projeção está pegando uma quantidade de informações fiéis. Aqui, próximo do topo, próximo do Polo Norte, no extremo do Polo Norte, a gente já vai ter uma área mais afunilada e certamente a representação vai ser distorcida, tá vendo? Da mesma forma que aqui, em relação ao outro polo, à outra ponta, a gente vai ter uma área também mais alongada e a representação também não vai ser também vai ser distorcida, tá? Então, ó, ela projeta com mais facilidades as latitudes médias. Onde é a latitude média? Aqui, ó. Entendeu? Ah, professor, mas eu gostaria de uma representação mais fiel de todo o conjunto, né? Se é de todo o conjunto, então você não vai utilizar uma projeção cônica, você vai utilizar uma projeção cilíndrica, que ela vai pegar maior quantidade de informações, tá? Então, ela projeta um hemisfério por vez, então você pode fazer uma projeção cônica representando o hemisfério norte e outra projeção representando o hemisfério sul. Pode juntar os dois para fazer e depois pode juntar duas projeções cônicas, uma do norte e uma do sul, depois emendar as duas para fazer do globo todo? Pode, só que você vai ter muita deformação. Então, mais uma vez, melhor fazer uma cilíndrica que vai pegar numa projeção só, tá? Ela tem um sistema radial incompleto, meia roda de bicicleta. Isso aqui, ó, é um mapa aberto, tá vendo? Esse aqui vai ser o mapa aberto. Então, aqui são as regiões polares. Olha a Groenlândia, o tamanho que está aqui nessa projeção, tá vendo? Isso aqui nem de perto é próximo da realidade, tá vendo? É quase o tamanho do continente africano. Mas, se eu observar aqui as latitudes médias, que é mais ou menos desses dois pontos aqui, ó, isso aqui é mais fiel à realidade, entendeu? É mais próximo da realidade, tá? E o restante tudo também mais deformado, mais alongado, tá vendo? E além disso, ela tem uma representação em semicírculo pela metade, tá bom? E a gente tem a última projeção, que é a projeção plana, azimutal, equidistante ou polar. Esses 4 nomes querem dizer a mesma coisa, tá? O que é uma projeção plana? Uma folha de papel. Você está fazendo a representação da Terra aqui de qualquer ponto, pode ser dessa lateral, dessa, de cima, de baixo, aqui da frente, lá de trás, tá vendo? Você vai representar uma parte dela, entendeu? Geralmente, essa projeção é utilizada para fazer representações dos polos, tanto Polo Norte quanto Polo Sul, né? Por isso que ela é chamada também de projeção polar. Plana, porque né, é só de uma parte plana ali, uma reta, um ponto, né, tá pegando. Ela não faz a cobertura aqui, ó, tá vendo? Como se fosse uma cônica ou a cilíndrica. Ela só faz uma projeção exatamente daqui do ponto de contato, tá vendo? Desse ponto de contato. E azimutal, no sentido de ângulo, né? Um ângulo de azimuth, ponto reto, como se estivesse sendo observado por é como se a gente tivesse essa projeção é como se a gente estivesse olhando o mapa exatamente de cima, né? Eu tô viajando, tô no avião, tô tirando foto olhando a superfície de cima, né? Então, ou seja, um ângulo de azimuth, né? O plano da projeção é um plano tangente à esfera terrestre, tá? Então, assim, é uma questão de ângulo, por isso azimutal. Os pontos de contato são as regiões polares, norte ou sul. Os meridianos se abrem para as extremidades, formando um sistema radial completo. Tá vendo? Então, um sistema radial completo, diferente do cônico, que é um sistema radial. Estou tentando voltar aqui. Um sistema radial incompleto pela metade. Meu Deus. Tá vendo?
pela metade, e aqui já é completo, tá vendo? E vai se afastando aqui. Os meridianos se abrem pelas extremidades, os paralelos formam círculos concêntricos. Ó, os paralelos aqui, ó, um círculo fechado, concêntrico, que vai aumentando em relação ao afastamento da... Quanto maior menor vai sendo a latitude, ou seja, mais próximo do Equador. Mais próximo do Equador, maior será o círculo concêntrico, tá? Aqui está dizendo, ó, quanto mais distante do ponto central, ou seja, se o ponto central não são os polos, ou seja, quanto mais distante, maiores serão os círculos. Quanto mais próximo do polo, menores serão os círculos. Tá bom? É isso. E aí depois a gente vai entrar para o assunto de escala cartográfica, mas escala cartográfica eu não vou explicar hoje, porque vai ficar muita coisa para vocês absorverem. Na próxima aula eu já entro aqui com escalas e com atividades, tá bom? A gente ainda tem muito que conversar sobre cartografia, né? E essa aula de agora, dessa disciplina, já vai contribuir, inclusive com algumas dúvidas que vocês tiveram de cartografia lá no anterior, né, da outra disciplina, que a gente também vai finalizar, que é de geografia ambiental. Então é isso, chique, e eu finalizo por aqui. Qualquer dúvida, já sabem onde vocês me encontram, tá bom? Valeu, obrigado.